how are you? What's new? Pessoal, bom, vamos lá, né? Hoje a gente vai continuar com um tema bem parecido, né? Que tá ali na mesma classe, vamos dizer assim, né? No mesmo tópico do que a gente viu na aula passada. A aula passada a gente viu sobre os subject pronouns, são os pronomes sujeito. Os pronomes sujeito, eles funcionam ali como sujeito da frase, né? Porque eles vão vir antes, né, de um verbo. Então, sempre que a gente vai conjugar um verbo em algum tempo verbal, né? Vamos conjugar o verbo amar no presente, no simple present, por exemplo, né? A gente sempre coloca ali o pronome sujeito primeiro, aquela listinha, you, he, she, it, we, you, they, e o verbo depois. Hoje a gente não vai ver sobre pronome sujeito, a gente vai ver um outro tipo de pronome. Apesar de não levar o nome, pronome, né, pronoun, né, nesse título, no título dele, ele tá ali na classe dos pronomes, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre os possessive adjectives. O que são os possessive adjectives? São os adjetivos possessivos? Adjetivos de posse? Por que tem esse nome? Bom, no inglês, primeira coisa que a gente tem que aprender. No inglês, os adjetivos sempre vêm antes do substantivo. Lembrando que o substantivo, a gente aprendeu na última aula, que são os nomes das coisas. Então, o nome que você dá a qualquer coisa é um substantivo, certo? Então, agora a gente tá vendo o que são os adjetivos. Adjetivos são qualidades, características dadas, né, a um substantivo, a alguém, alguma coisa, um animal. Então, a gente sempre vai usar os adjetivos no inglês antes do substantivo. No português, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo que é muito tranquilo, muito básico e muito fácil de entender. Garota bonita. Como que a gente fala garota bonita em inglês? A gente não fala garota bonita, a gente fala bonita garota, por exemplo, beautiful girl. Então, no inglês, na tradução ao pé da letra, ficaria bonita garota. Então, lembrem-se que o adjetivo ele sempre vem antes do substantivo. E por que eu tô explicando isso? Porque o possessive adjective, que é um tipo, né, dos pronomes ali que a gente vai ver agora, eles são usados antes de um substantivo. Por que possessive? É porque é de posse. Posse é quando alguém tem algo. Então, se você tá falando que alguém tem alguma coisa, você vai usar o possessive adjective. No caso aqui, tem outras formas de falar que pertence a alguém? Sim, mas vamos aprender esse aqui primeiro, tá? Os possessive adjectives, os adjetivos possessivos. Então, vamos lá. Tem uma listinha dos possessive adjectives. Quais são? My, your, his, her, its, our, your, their. Ok. Então, essa é a listinha dos possessive adjectives. Eles são usados antes de substantivos, né? São usados antes de nomes. Por exemplo, se eu for falar assim, ó, meu fichário. Esse fichário é antigo. Faz anos que eu uso ele. Então, vamos supor, eu vou falar o meu fichário. Meu fichário. My binder. My binder. Nesse caso, no português e no inglês, né, prestem atenção que fica igual, né? Porque nesse caso vai ficar igual ali, né? Quando a gente tá falando desses possessivos aqui no português também. Então, ó, my binder, meu fichário. Se for, por exemplo, your pencil case, né? A bolsinha. O estojo ali, tem algumas pessoas falam estojo, né? Então, ó, minha bolsinha, meu estojo, my pencil case. My binder. Se for seu, your pencil case, ou sua, your binder. Ok. Então, o my vai ser o meu, certo? My significa o meu, ou minha. Só que ele também é usado quando você tá falando de mais de uma coisa que pertence a você. Meus e minhas. Se for um fichário só, my binder. Se for dois, my binders. Então, é só o binder que vai pro plural. No português é um pouco mais difícil, né? Que a gente tem que falar meu, minha, meus, minhas. Tem o feminino, masculino e o plural de cada um. No inglês, não. É my. Tá vendo? É tão mais fácil. Muito mais fácil. E o your, a mesma coisa. Se for o seu caderno. Your notebook. Your notebook.
seus cadernos. São 3 cadernos que você tem. 3 cadernos que você tem. Your notebooks. Tá vendo? Continua sendo só seu. Porém, são vários, então não importa quantos pertencem, né? Importa a quem pertence, né? Depois a gente tem o his. Se eu for falar, por exemplo, o computador, né? O laptop, que é o que a gente fala de notebook, né? No português. No inglês também usa, mas é mais usado o laptop. Se eu for falar, né? Ainda mais no americano. Se eu for falar laptop, né? É o laptop dele. Tá vendo? Agora no português o dele e o dela fica depois. O laptop dele. No inglês eu vou falar ao contrário. Dele laptop. His laptop. Viu? His laptop. E se for mais de um laptop? His laptops. Ok? Não tem problema. Quantos forem, continua sendo dele. Certo? E se for dela? Se for, vamos supor, a caneta dela. Her pen. Se for mais de uma, her pens. Ok? Então, her pen, her pens. Ok? Dá na mesma, vai ser her. E se for its? O que é o its? O its é quando eu tô falando que pertence a um animal. Isso causa um pouco de estranheza, porque algumas pessoas não entendem o que é esse its. É porque lembra que a gente viu que o it, né, no subject pronoun, o it é o ele ou ela para uma coisa ou um animal. Por quê? Porque coisas em inglês são neutras. E quando eu não sei se é um animal que é macho ou fêmea, eu vou falar it. Do mesmo jeito que eu não sei se o bebê é menino ou menina, eu vou falar it. Então, se eu for falar que pertence a uma coisa, um animal, que eu não sei, né, se é macho ou fêmea, ou então simplesmente é uma coisa, porque no inglês não tem essa diferença. É uma coisa, coisa é coisa. Coisa não é gente, não é masculino, não é feminino, coisa é neutro. Então, a gente vai usar o pronome neutro, it. Então, para falar que pertence a it, né, a algo, alguma coisa que é neutro, eu vou usar o its. Por exemplo, eu vou falar da casinha do cachorro, né? Eu não quero falar, vamos supor que o meu cachorro é macho, mas eu não vou falar his. A casinha do cachorro, its house. Its house. Quase que eu falei it's ball? De onde eu tirei ball? It's house. Então é a casinha do cachorro. It's house. Carro de som. Quem mora em cidade pequena sabe que é carro de som. O açaí. Então vamos lá. Açaí é bom. Então vamos lá. Bom, então, quando eu falar que pertence a alguma coisa, né, é its, certo? Its. Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo legal. Vamos falar de carregador mesmo. Esse exemplo, muitos professores sabem, é um exemplo famoso. É quase um clichê. Vamos falar do carregador do laptop, né? O carregador aqui do notebook, do computador, né? O carregador dele, do laptop. Então, eu vou falar que é o carregador dele. No português eu falo dele, mas no inglês eu não posso falar dele, porque dele é pra homem, né? Dela é pra mulher. Então, qual que é o pronome que eu vou usar, né? Qual que é o pronome, não? O adjetivo possessivo, possessive adjective, que eu vou usar para falar que é o carregador do notebook, do laptop. Como que eu vou falar? Eu vou falar my charger, ok, eu sei que o carregador é meu, só que eu quero falar que o carregador é desse laptop aqui. Então eu vou falar his laptop, mas his não é só para homem? E o laptop não é uma coisa? Então eu tenho que usar o possessive adjective que seja para coisa. Então como que vai ficar? Its charger, né? Então vamos supor que eu vou falar, né? O carregador dele. Its charger. Eu não vou falar his charger. Então prestem atenção. His e her. His é para homem e her para mulher. Se você estiver falando que algo pertence a uma coisa, você tem que usar o its. É o carregador do laptop. Its laptop, o carregador dele. Its laptop, ok?
Então, todas as vezes, isso é o que mais se confunde no inglês, porque a gente vai ver mais pra frente o verbo to be, né, no presente, por exemplo, que a forma contrata dele vai ser it is, it's. E aqui a gente vai falar do mesmo jeito, it's. Só que a diferença é que com o verbo to be tem um apóstrofo e aqui não tem, é tudo junto. I-T-S, I-T-S, it's, ok? It's. Alright, that's it. Bom, depois do it's, aí a gente já vai pro plural. Como assim no plural? É que não é que pertence, são várias coisas, né? Que pertence a mais de uma pessoa, certo? Então, se algo pertence a mim e a outra pessoa, a gente vai falar nosso, nossa, nossos, nossas. Como que eu vou falar nosso, nossa, nossos, nossas em inglês? Uma palavra só? Our. Então, nossa casa, vamos falar, nossa casa, our home, né? Vamos falar nossos apartamentos, our apartments, por exemplo, né? No britânico aí vocês vão ver que é our flats, right? Bom, depois a gente tem o your. Lembra que a gente acabou de ver o your pra falar que é seu, suas, seus, suas, dependendo de quantas coisas, né? Seus livros, your books. Mas se forem livros, por exemplo, que pertencem a mais de uma pessoa, então é de vocês. Não é só seu, é seu, sua, tem umas 4 pessoas assim. Eu vou falar your também, exatamente como no subject pronoun, que eu falo you para uma pessoa, ou então you para várias pessoas que eu tô conversando diretamente. O your é a mesma coisa, né? Eu uso o your, né, pra, por exemplo, né, falar que pertence à pessoa que eu tô conversando diretamente, que é seu, sua, seus, suas, nesse caso que vai ser seus e suas, né, no plural, certo? E o último que a gente tem é o caminhão passando. E o último que a gente tem é o there. O que é o there? Lembra que a gente lá no subject pronoun a gente tem o they? O they é o plural de he, she, it, né? Eles, elas, ou para coisas, animais, pessoas, tudo junto. There, they, né? Aqui a gente vai falar, vamos supor, que pertence a mais de um homem. Vai ser there. Pertence a mais de uma mulher. There, né? Duas mulheres e um homem. There. Vai ser there do mesmo jeito. Pertence às casas dos 3 cachorrinhos. Their houses, né? Então, toda vez que eu for falar, né, os livros deles, their books, tô ruim de exemplo hoje aqui. Vamos usar, deixa eu ver aqui, régua, né? As réguas deles, their rulers. As réguas delas, their rulers, do mesmo jeito, né? Então, deles ou delas, tanto para homem, mulher, rinite. Tanto para homem, mulher ou coisas, a gente vai usar their, que é deles ou delas, certo? Neutro, masculino ou feminino, right? Bom, então é isso, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que vocês tenham entendido tudo bonitinho, certinho. Que se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí, escrever nos comentários, tá? Não esqueçam de curtir, salva para quando você precisar ver novamente, né? Para você tirar alguma dúvida, envia para quem você sabe que quer aprender sobre isso, que gosta de conteúdos da língua inglesa, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, ok?